Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre aqueles gestores públicos que estão no cargo de gestão, mas que eles não possuem uma autoridade, ou a sua equipe não reconhece a autoridade desses gestores. E aí, então, acabam dando uma certa resistência ao trabalho desse profissional que está ocupando o cargo de gestão. Isso acontece com você, caso você seja um gestor? Isso acontece na sua equipe, caso você não seja o gestor, mas você percebe que seus colegas têm uma certa resistência àquele que está ocupando o cargo de gestão? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, até foi por isso que eu acabei pensando no episódio de hoje. Vai até acabar sendo um bate-papo. Vou acabar contando um pouco da minha experiência, mas que vai nos ajudar a refletir bastante sobre essa que é uma situação até bem comum. Comigo é a mais comum que acontece. E eu acredito que você também vai conseguir, se não está acontecendo com você agora, você vai conseguir pensar e lembrar situações que de fato isso já tenha acontecido. Bom, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela é escolhida pelo cargo de gestão por alguns motivos que às vezes a equipe não entende o motivo. Não consegue entender porque tal pessoa foi escolhida para aquele cargo. Às vezes a equipe está na expectativa de que outra pessoa, até que faça parte da equipe, possa ascender e então ocupar o cargo de gestão numa situação, por exemplo, que ficou vago. Às vezes, essa pessoa ela é escolhida por um outro gestor, às vezes alguém que esteja acima dessa equipe, então escolhe para um profissional que vai então ocupar esse cargo. Quando a gente fala que a autoridade ela não é reconhecida, é pelas pessoas que estão abaixo dela. Então, nesse caso, que o cargo de gestão ele foi ocupado pela escolha de uma pessoa que está acima, não faz parte da equipe, pode acontecer que a equipe tenha uma certa resistência quando esse novo profissional chega para assumir o cargo de gestão. Numa situação assim que o cargo ficou vago, pode acontecer da equipe estar na expectativa que a escolha pelo cargo de gestão seja de alguém da própria equipe. Então, caso isso não aconteça, eles acabam não gostando muito da escolha e podem então fazer alguma resistência. Pode até acontecer desse cargo ter sido ocupado por alguém da equipe, mas uma coisa era esse profissional como membro da equipe, colega. Outra coisa é esse profissional agora como chefe, e ele sim também pode sofrer uma resistência, mesmo que inicialmente esse profissional tenha sido escolhido até mesmo pela equipe, seja um membro da equipe anterior. Pode acontecer também de estar sendo formada uma nova equipe, está sendo formado um setor e aí profissionais diversos da unidade se reúnem ou são reunidos para poder trabalhar junto e a escolha desse gestor de alguma forma não atende às expectativas de outros membros. Podem ser diversos os motivos pelo qual o profissional que ocupe o cargo de gestão não seja reconhecido pela sua equipe, então ele vai sofrer algumas resistências no seu trabalho como gestão. O que seriam essas resistências, Renata? Por exemplo, esse profissional ele pode dar ordens e os profissionais não acatarem, não considerarem as ordens que ele está dando, então, por exemplo, fazer as atividades de uma forma diferente. Pode ser que esse profissional faça alguns planos de futuro para esse setor, para que então, a curto, médio, longo prazo, alguns resultados sejam alcançados, só que a equipe de alguma forma não se sente comprometida para ajudá-lo a trabalhar nesse plano que foi traçado. Outro problema que também pode vir junto dessa resistência com relação ao profissional que está no cargo de gestão, ou essa falta de autoridade que esse profissional que está em cargo de gestão tenha, é a equipe se sentir um pouco desmotivada, como eu disse, às vezes por não entender por que ele está nesse cargo de gestão. Então, de fato, são duas situações que elas se complementam. O profissional assumiu o cargo de gestão e por algum motivo essa equipe não reconhece a sua autoridade.
E, junto com essa falta de reconhecimento de autoridade desse profissional, os resultados dessa unidade também serão prejudicados porque essa equipe não vai se sentir comprometida em trabalhar com ele com foco no resultado comum. Então, resultados negativos de fato podem acontecer e eles podem ser bem negativos para esse setor. Como eu disse, isso já aconteceu comigo diversas vezes e eu posso até dizer, eu acho que aconteceu comigo todas as vezes que eu assumi um cargo de gestão nesse local onde eu trabalho hoje. Como eu disse para vocês, eu já trabalho há 14 anos na Justiça do Trabalho em São Paulo e eu tive oportunidades desde muito cedo de assumir cargos de gestão nessa unidade, nessa organização. E eu acho que todas as vezes que eu assumi um cargo eu tive uma certa resistência e vou te dizer quais foram os motivos. Bom, eu acho que da primeira vez a maior resistência foi que, como um dos exemplos que eu dei, o setor onde eu trabalhava nós perdemos o chefe e então eu fui escolhida dentro dos funcionários da equipe para poder assumir o meu primeiro cargo de gestão. E eu era bem nova nessa época. O engraçado é que eu tinha, ou acredita-se que eu tinha as características necessárias para poder assumir esse cargo, do qual eu fui escolhida. Eu tinha o conhecimento técnico para poder ocupar esse cargo de gestão, mas o que aconteceu foi, uma coisa era eu atuar como colega dos meus servidores, do meu setor. Então, enquanto todos nós éramos colegas, nós tínhamos um relacionamento muito tranquilo, horizontal, né? E então, quando eu fui para o cargo de gestão, eu tive algumas resistências. No começo, eu devo dizer de fato que foi difícil para mim reforçar a minha nova posição, que agora era de autoridade. Então, essa foi a primeira situação que eu senti isso bem na pele. Demorou um pouco, mas muito mais por causa que havia uma certa confusão, né, da ideia do colega, do amigo, para então depois estar numa posição de gestão e então fazer cobranças como se fosse um chefe ou não. Mesmo que essas cobranças dentro da minha percepção eram muito tranquilas e profissionais, às vezes eu sentia que havia uma certa resistência com relação ao meu grupo de trabalho. Essa foi uma situação. Outra situação que eu sofri uma resistência foi que eu fui convidada para trabalhar, para atuar num determinado setor. Esse já era um setor que tinha um número grande de funcionários, ele já tinha um certo amadurecimento como setor. E aí o chefe anterior saiu por determinados motivos, porque ele quis, né? Porque ele pediu para sair. Então o cargo estava vago e eu fui escolhida por alguém um gestor que estaria acima desse setor. E o que aconteceu é que a equipe não gostou muito dessa escolha, não gostou de fato muito dessa escolha e eu sofri uma grande resistência. E entendo, podem ser diversos os motivos. E, de fato, entendo que isso seja alguma coisa natural. Pode ser, por exemplo, um choque de cultura. Eu vim e eu costumo trabalhar com uma determinada cultura organizacional e aquele setor já estava acostumado com uma certa dinâmica, já tinha uma cultura. De fato, nós tínhamos características bem diferentes e pode até haver outros motivos, mas foi um pouco complicado a minha chegada e minha permanência nesse setor por um determinado momento, até que depois de uns 8 meses eu pedi para retornar para a unidade que eu estava, não deu certo e tudo bem, e a vida que segue, as coisas acontecem sim, e eu aprendi muita coisa nesse período, certamente, inclusive como é que é a resistência, né, ao cargo de gestão. Outra vez, eu acabei sofrendo uma outra resistência também, nesse último setor onde eu fui trabalhar. Primeiro porque era um setor novo, eu fui, na verdade, até que muito preparada para poder assumir esse setor. Na verdade, fui escolhida para assumir esse cargo de gestão, eu já estava há uns quase 2 anos me preparando para essa oportunidade. Então, eu estava me preparando, eu já tinha para atividade, que é diferente. Eu já tinha as competências gerenciais que eram necessárias. E o setor era um setor novo, mas você sabe que no começo eu também sofria uma certa resistência e eu tive alguns questionamentos com relação à minha autoridade. Eu até posso dizer que eu acho que isso é normal, mas
Aí já eram outros motivos. Aí algumas pessoas tinham uma certa resistência porque eu não tinha formação em direito, por exemplo. Acreditava-se e acredita, tem uma certa cultura na minha organização que para profissionais ocuparem esse cargo de gestão especial, eles precisam ter a faculdade de direito. Apesar de haverem outros profissionais como eu que também não têm a faculdade de direito, mas existe sempre uma certa resistência, né? Tipo assim, mas como assim você não tem direito? Então essa era uma resistência que eu tinha. E o engraçado é que, por exemplo, eu, como no cargo de gestão, você define procedimentos, e aí era complicado para as pessoas assim, mas como é que não tem direito e você está definindo um procedimento que de alguma forma está relacionado com direito? Então, por não ter a graduação específica, foi uma forma de resistência, até por profissionais que foram compor a minha equipe e que eles deveriam ir lá para poder dar o suporte, mas eles tinham direito, então eles acabavam achando que isso não seria tão justo, porque eles entendiam que é mais importante você ter o direito do que você ter as competências gerenciais. Essa pode ser uma situação. E eu li isso, eu acho que são vários os motivos. A pessoa muito jovem, a pessoa que era compunha essa equipe, né, como um profissional normal, e aí ele é promovido, ele pode sofrer resistência. Ele pode sofrer resistência porque ele tem características diferentes do setor, das características do setor e das pessoas que já o compõem. Ele pode sofrer resistência porque ele não tem uma determinada formação que as pessoas entendem que deve ser a mais importante ou predominante. São vários os motivos. Até eu diria que essa resistência de autoridade, ela acaba sendo até mesmo como resultado de uma mudança que está acontecendo no setor onde as pessoas trabalham, e elas por algum motivo ou outro não gostam, ou por uma questão natural, né, são resistentes a uma mudança, talvez com medo de que essa mudança seja negativa, então inicialmente pode acontecer essa certa resistência. Mas o problema assim, se essa resistência ela acontece apenas no período inicial, e claro que isso demora um determinado período, isso não é assim, só sofreu resistência por um dia. Não, às vezes por alguns meses, isso é natural. Mas entende-se que com o passar do tempo, esse profissional ele começa a demonstrar para a equipe quais foram os motivos pelo qual ele foi escolhido. E aí demonstra para a equipe que de fato ele é um profissional que está preparado para assumir essa equipe. Então a tendência é que essa resistência ela vai diminuindo ao longo do período. Porque se ela não diminuir ao longo do período até o ponto dela não existir mais, ao longo do tempo, de fato esse profissional ele tem um problema. E ele dificilmente vai conseguir se manter nessa unidade por um longo período se ele não fizer mudanças muito drásticas nessa unidade. Das duas, uma, ou ele vai sair ou a equipe vai ser mudada para que então venha profissionais que estejam mais alinhados com esse novo profissional, ou que o aceitem dentro das características que ele tem, uma vez se ele é o mais importante do que a equipe anterior. Então, de fato, essa resistência, eu entendo sim que ela é natural, tanto que eu falei, acho que todas as vezes que eu assumi um cargo de gestão, dentro da minha vida profissional, eu sempre sofri resistências. Elas eram diferentes. Cada vez que eu assumi um cargo, ele tinha um motivo diferente pelo qual essa equipe tinha uma certa resistência à minha vinda como gestora, mas sempre aconteceu. Por isso eu até digo para você, se isso acontece com você, gestor público, fique tranquilo que essa é uma situação normal. Dificilmente vai acontecer de você não ter uma resistência, só que o que é bom, o lado bom disso, é que essa resistência tenderá a diminuir e a acabar com o passar do tempo. Desde que você, como gestor, consiga demonstrar para a equipe do qual você está gerenciando que você tem as competências necessárias para ocupar esse cargo. Então, as pessoas, com o passar do tempo, vão ficando mais comprometidas com você e com a unidade do qual você está gerenciando. Então, sim, tem bons motivos para acreditar que, caso você esteja passando por isso agora, isso vai melhorar. Aí você pode me dizer, Renata, eu como gestor, tem alguma coisa que eu posso fazer para acelerar esse processo de resistência, de acelerar esse período, então ele diminuir o mais rápido possível? Olha, eu acho até que tem, né? Eu acho que um gestor que ele tenha um comportamento muito profissional, respeitoso,
com a sua equipe, ele tenderá a ser aceito, mesmo que ele não seja exatamente como a equipe tinha de expectativa. Mas se esse é um gestor que ele demonstra ser acessível, que ele demonstra ser preocupado com a equipe, que ele está lá para desenvolver a sua equipe, esses profissionais, ele vai ver que com o tempo essas pessoas vão ficar cada vez menos resistentes e passarão a ser apoiadoras do seu processo de gestão. Eles vão acabar se acostumando com essa nova realidade. Então, se você tiver aqui essas características que eu falei, elas estão relacionadas com a competência e a liderança. Então, se você, gestor, se você tiver a competência e a liderança bem desenvolvida, você vai perceber que essa resistência vai passar muito rápido. Caso ela exista, ela vai passar muito rápido porque você está trabalhando o lado profissional, o desenvolvimento profissional dos seus servidores. E aí, com o passar do tempo, eles vão perceber esse seu esforço, esse seu trabalho, e a resistência, então, passará a diminuir. Outro ponto importante para você é você demonstrar que você possui as competências técnicas, as características técnicas necessárias para você estar ocupando esse cargo. Por quê? Às vezes, principalmente se for um gestor que ele foi colocado por um outro gestor, ele foi escolhido por outras pessoas dessa organização que não a própria equipe, pode acontecer das pessoas ficarem frustradas porque elas acham que essa pessoa foi colocada lá por interesses políticos, por exemplo, por interesses pessoais, e que não haveria preocupação em escolher um profissional que fosse adequado e tivesse as competências técnicas necessárias para ocupar esse cargo. Então, inicialmente, pode ser que a resistência seja por esse motivo. Aí, o que você pode fazer? Além de você trabalhar a competência e a liderança e mostrar para as pessoas que você está preocupado com elas, é você demonstrar que você não foi colocado lá por uma condição política, mas que você foi colocado de fato porque você tem as competências técnicas necessárias. Então, você começa a demonstrar com o passar do tempo que você tem o conhecimento necessário para estar nesse cargo de gestão. Então, você precisa demonstrar o seu conhecimento técnico para a equipe. E para você demonstrar melhor esse conhecimento técnico, o que eu posso te dizer que é importante para uma pessoa que assume um cargo de gestão? É que ela demonstre confiança. Que ela conquiste as pessoas com o seu trabalho, mostrando, aplicando as suas técnicas, o seu conhecimento com bastante confiança. Você sendo um profissional que você consegue demonstrar essas suas habilidades profissionais é super importante. E para uma equipe que está te recebendo e está com uma certa resistência, isso é cada vez melhor. Você pode sim, dentro da sua autoconfiança, falar para sua equipe numa determinada situação assim: eu não sei isso que você está me perguntando, mas eu posso aprender, eu vou procurar a informação que você precisa e nós vamos poder discutir isso amanhã, na semana que vem. Não se preocupe, eu não vou esquecer disso que você está me perguntando. Então, o profissional mesmo novo, às vezes acontece, eu entendo, existe um temor que esse profissional que já está sendo tão confrontado pela equipe, ele ter receio de falar, às vezes, eu não sei isso, eu não consigo fazer isso. E aí, isso ele acaba até com medo de maquiar essa falta de conhecimento, ele acaba usando da ignorância, da falta de respeito ou do autoritarismo para não demonstrar que ele tem uma certa deficiência. Então, profissional, você é sim autoconfiante, principalmente quando você fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou procurar saber. Isso é muito legal que o profissional demonstre isso. Ninguém precisa saber tudo, mas aquilo que você sabe, demonstre para a sua equipe que você sabe, e talvez seja por esse motivo que você está lá. É importante você demonstrar para eles que você está preparado para poder assumir esse cargo. E caso esteja faltando algum conhecimento, alguma formação técnica, alguma expertise, você está aberto a buscar essa nova informação. Eu vou te dizer que isso aconteceu comigo, principalmente nesse último cargo. A minha própria equipe muitas das vezes questionava algumas ordens que eu dava, porque eles entendiam que eu, por não ter a faculdade de Direito, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma determinada análise e dar uma determinada ordem.
porque isso era um pouco fora do padrão do que eles estariam acostumados. E, nesse caso específico, é difícil você falar, mas o que vai fazer? Você vai fazer uma faculdade correndo de 5 anos? Não, não vai. E eu, particularmente, não tenho interesse nenhum em fazer a faculdade de Direito. Não é disso que eu gosto, mas para eu desenvolver a função como diretora, o conhecimento que eu tinha como de gestão era mais importante do que o conhecimento em leis. Claro que eu, desde o começo, até os 2 anos antes de eu de fato assumir o cargo de diretora, eu já trabalhava com processos, eu já entendia a dinâmica dos processos, eu já lia um pouco das leis que envolviam o processo do trabalho, então eu já tinha uma boa ideia do que seriam os procedimentos e os motivos pelos quais eles aconteciam. Eu até tinha uma visão diferente do que seria o processo e como esses procedimentos teriam, até porque eu via de uma forma diferente do que aquelas pessoas que fizeram direito, por exemplo, mas eu sempre tentei usar da lógica e do bom senso para eu poder tomar as decisões com relação a procedimentos. Mas eu posso dizer que ao longo dos do primeiro 1 ano foi muito difícil, porque os meus colegas com formação em direito, eles questionavam muito. Mas eu sempre tentei agir com bastante respeito, que eu acho que é o mais importante, mesmo em situações um pouco mais críticas, o gestor sempre precisa manter o respeito com seus funcionários. Eu até digo assim, ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas a gente precisa manter o respeito. E quando os profissionais não concordavam com aqueles procedimentos que eu tentava definir para o setor, eu sempre fui muito aberta para então pedir a opinião deles e então juntos nós discutimos até chegar na melhor solução. E isso só é possível para um gestor que tem bastante autoconfiança. Se ele não aceita que de fato pode acontecer dele não saber uma determinada situação, ou as pessoas podem até entender que ele saiba, mas elas não concordam, esse gestor ele precisa estar aberto para então discutir com os seus funcionários até que todos eles consigam entrar num termo que seja bom para todos, numa condição, numa situação que seja bom para todas. E isso só é possível para esse gestor que tem autoconfiança, tranquilidade de falar, ok, então vamos discutir sobre isso. Para um gestor que está nessa situação, que ele está sofrendo essa resistência, quanto mais aberto ele for para conversar com a sua equipe, para poder entender quais são essas resistências, tentar discutir por novas soluções, com o passar do tempo ele vai começar a ser melhor aceito pela sua equipe, porque a equipe está percebendo que ele é acessível. E não precisa ter o temor, né, com relação a esse novo profissional, porque ele é aberto o suficiente para poder encontrar com todos a melhor solução para a unidade e para eles profissionais. Então, o gestor que está sofrendo esse problema, a minha sugestão é que ele tente ser autoconfiante e demonstrar que ele tem as características e o conhecimento necessário para poder assumir esse cargo. É importante que ele demonstre as suas competências de liderança para conseguir, com o passar do tempo, trazer o comprometimento desses profissionais, motivar esses profissionais a continuarem trabalhando, demonstrar que ele está preocupado em desenvolver os seus profissionais. Então, a competência e a liderança é muito importante para esse profissional que sofre resistência. É importante que esse profissional que sofra resistência, que ele vá buscar por mais conhecimento, por mais informação. Caso haja uma falta, né, desse conhecimento, porque pode ser que de fato a resistência aconteça porque esse profissional não saiba alguma coisa. Não tem problema. Seja humilde o suficiente para aceitar que ele não sabe e ele vai buscar novas informações, mais formação se for necessário. E seja humilde o suficiente, autoconfiante para dizer eu não sei. Qual é a sua sugestão? Como é que você acha que a gente poderia estar fazendo esse trabalho? Qual seria o melhor procedimento para essa determinada situação? E assim você vai, com o passar do tempo, vai conseguindo engajar cada vez mais a sua equipe a participar, a seguir esse caminho com você como gestor. E a tendência é que essa resistência passe a não existir mais depois de algum tempo. Quanto tempo, Renata? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Depende. Vai depender do trabalho desse gestor.
tá? Mas ela vai tender a diminuir sim. Agora se você é gestor público e isso acontece com você, deixe aqui para nós nessa parte de comentários qual é o motivo pelo qual você acha que a sua equipe está tendo uma certa resistência à sua posição como gestor. Ou se você faz parte de uma equipe e você percebe que a sua equipe faz a resistência ao gestor, ao seu chefe, conte para nós por que você acha que isso acontece. Essa troca de conhecimento faz com que todos nós aprendamos cada vez mais e o conhecimento cresça. Assim, melhorando a qualidade do serviço público. Por hoje é só isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E eu te espero para o próximo episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Muito obrigada!